Olá, graça e paz a todos. Nosso texto se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. E os que encontrarem podem já se colocar de pé para, de forma reverente, acompanharmos a leitura da palavra do Senhor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu convido você, nesse momento, a encurvar suas frontes, a fechar os seus olhos, para que possamos nos dirigir a Deus em oração. Pai, nós recorremos a Ti, ao Deus de toda a glória, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para pedir Tua iluminação para este momento de ensino da Tua palavra, que com prazer possamos estar aqui em nome de Jesus, atentos, ouvindo o que o Espírito do Senhor tem a nos mostrar enquanto lemos e estudamos e aprendemos juntos aqui as Escrituras Sagradas, para nos fortalecermos mais ainda na fé. Em nome de Jesus temos orado. Amém e amém. Quando você está dirigindo em uma estrada desconhecida, você precisa prestar atenção nas placas. A minha origem é lá do sul de Minas, e quando eu era pastor em Passa Quatro, lugar ali montanhoso da região do sul de Minas, não era incomum nós ouvirmos falar de acidentes que aconteciam lá pelas redondezas, justamente porque as pessoas transitando de carro por aquelas estradas de serra, em meio a matas, com ribanceiras de um lado ou de outro, muitas vezes não prestavam atenção na velocidade de seus veículos e nas curvas acentuadas que surgiam. Haviam placas, haviam sinais de solo, haviam medidas tomadas para evitar esses acidentes, mas eles aconteciam. Acidentes acontecem por falta, muitas vezes, de atenção em sinais, em placas. Assim é na vida também. Na vida existem sinais, existem ensinos, existem demonstrações, estudos, livros que nos mostram como fazer, que direção tomar, como nos preparar. Hoje em dia, mais que nunca, nós temos até vídeos, nós temos informações aos borbotões nos mostrando lições e orientações para várias áreas da vida. Nós precisamos de orientação, precisamos de ensinos, precisamos aprender, mas uma das melhores fontes para nós encontrarmos a direção certa para o viver melhor é a palavra de Deus. Sem dúvida, é nas Escrituras Sagradas, do Velho quanto do Novo Testamento, que nós encontramos os sinais, as placas, as orientações para nós transitarmos nesta vida e até além desta vida, nos prepararmos para esta e para a eternidade. Por isso nós temos aqui o texto de Tiago, reconhecido como o irmão do Senhor Jesus, escreveu esta carta. Era o ano entre 44 a 48 depois de Cristo. Ele escreveu esta carta intitulando-se Servo do Senhor Deus e Servo do Senhor Jesus. Você vê isso no versículo 1.
Tiago era um dos importantes líderes da igreja primitiva, a igreja nascente em Jerusalém. E Tiago era irmão de Jesus, mas ele reconhece que Jesus era o Messias quando ele escreve aqui, servo de Deus e do Senhor Jesus. Quer dizer que Tiago decididamente encontrou no seu irmão sanguíneo a identidade dele como pai, a identidade dele como divino. E Tiago se diz servo. Essa expressão servo aqui no original pode ser traduzido como escravo, ou seja, ele mostra a sua completa entrega, a sua completa dedicação, seu completo compromisso. E nós vemos na sua carta esse compromisso entremeado de sabedoria. É uma carta com sabedoria, com um estilo literário que nos lembra os livros sapienciais do Antigo Testamento, o livro de Provérbios, Eclesiastes. O estilo literário de Tiago nos lembra também a maneira de Jesus pregar. Quando você lê os evangelhos, você tem, pelo menos eu sempre tive essa impressão, mesmo antes de fazer teologia, eu sempre tive essa impressão. A carta de Tiago era muito parecida com a forma como Jesus explanava, como Jesus pregava, o estilo de colocar as frases, as metáforas, as comparações. Mas uma coisa importante que nós vemos aqui além dessa cristologia elevada, dessa forma de ver Jesus de uma forma muito sublime na carta de Tiago, é que ele ressalta ensinos, doses de ensinamentos que ele vai destilando aqui na sua carta. Ele fala sobre as provações que aqueles cristãos estavam passando, perseguição que estavam passando, por isso estavam dispersos por vários lugares, e essa carta era para ser endereçada para caminhar em vários lugares, atingir vários destinatários cristãos. Mas outro ensino que nós estamos, no qual nós estamos detidos aqui hoje, é sobre a sabedoria, como ter sabedoria. E é dentro disso aqui que eu quero me deter, dentro do seguinte tema: como encontrar a direção de Deus. Como encontrar a direção de Deus. Versículo 5 de Tiago, capítulo 1. Vamos lá, veja aí. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Como encontrar a direção de Deus? Quando você está precisando chegar a um lugar, o que você faz? Liga o GPS. Além do GPS, você olha placas, procura fazer perguntas, para em algum posto, em algum lugar. E quando nós precisamos encontrar a direção de Deus para as nossas vidas, a que nós recorreremos? E como faremos? Eu vou destacar aqui 3 atitudes. A primeira atitude para encontrarmos a direção de Deus para o nosso viver é reconhecer que precisamos. Em outras palavras, é ter um autoconhecimento, ter um mínimo de autoconhecimento. Se não, veja aqui no versículo 5, quando Tiago fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Se algum de vocês precisa de sabedoria, olha só a colocação de Tiago. Quem aí não precisa de sabedoria? Quem de nós, quem de vocês não precisa de sabedoria? Alguém aqui já é sábio o bastante? Veja a condicional de Tiago: se alguém precisa de sabedoria. Parece ser uma coisa óbvia, mas esse texto aqui nos desafia a nos autoconhecermos, a nos autoavaliarmos. Uma pessoa que quer de fato a direção de Deus precisa ser humilde, ela precisa ser honesta consigo mesma e ver que e reconhecer que ela precisa. Para você orar, pedir alguma coisa dos céus,
recorrer a Deus e receber alguma bênção dele, você precisa de coração sincero, honesto, reconhecer que você tem limitações, que você está frágil, que você não sabe tudo. Hoje em dia é muito comum as pessoas acharem que sabem. Existem pessoas da mais tenra idade que batem de frente com você achando que sabem, porque tem uma gama de informações que recebem da internet, porque recebem muitas informações de vários tipos, acham que sabem. Existem pessoas que confiam em seus diplomas, confiam em sua formação, existem aqueles que confiam em suas experiências, mas na hora de exercitar a fé está fraca, é frágil e não atinge, não é suficiente para captar, para receber a direção de Deus, porque Deus vai dar a direção dele àquelas pessoas, não que são capazes de filosofar, não que são capazes de teologizar, não que falam, têm conteúdos diversos, mas pessoas que têm fé. Não pessoas inconstantes. Existem pessoas que podem estar carregadas de livros, carregadas de intelectualidade, mas são inconstantes na sua vida espiritual, na sua fé. Se não tiver uma fé humilde, sincera, constante, não receberá a direção de Deus. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, se alguém precisa, peça a Deus. É preciso ter autoconhecimento e é preciso ser coerente consigo mesmo e dizer: eu preciso, eu vou buscar sabedoria, eu vou buscar a direção de Deus porque eu preciso. Eu tenho um amigo de infância que ele começou a seguir o Evangelho juntamente conosco já na adolescência. Ele veio para a nossa igreja, ele e outros começaram a frequentar ali conosco. Eu nasci na igreja presbiteriana do Brasil, mas aqueles amigos começaram a vir, e entre eles esse amigo meu foi crescendo junto conosco, mas quando foi chegando na mocidade, já para a adolescência e a mocidade, ele foi se afastando, foi buscando outros interesses, outras paixões, foi vacilando e se afastou completamente. Começou a buscar outras coisas, outros hábitos entraram em sua vida. Depois se sentiu confrontado com os problemas do mundo, da vida, e foi voltando de novo para alguma igreja. Mais tarde ele entrou numa dessas igrejas que prega muito prosperidade e que tudo vai dar certo se você fizer a campanha disso e daquilo. E ele estava realmente convencido que ali ele via o poder de Deus. Porém, mais tarde ele se afastou de novo. A sua vida, a sua família, seu casamento não foram tão objetivados, ele se afasta. Depois uns tempos depois eu vi ele postar algumas mensagens que falavam sobre psicografia, sobre aquelas coisas assim, de ilusões de algumas religiões, algumas seitas. Especialmente no Brasil, as pessoas recorrem muito a um certo guru já falecido, que fazia muitas psicografias. Algumas pessoas têm ele como um santo homem, e ele começou a colocar mensagens daquele sujeito ali, e eu questionei, tentei conversar com ele, mandar mensagens para ele perguntando o que estava acontecendo, e ele descartou. E eu resolvi ficar quieto, não falar mais nada, deixei para lá. Não sabia no que ele estava agora, o que ele estava acreditando, o que ele estava buscando, qual direção ele estava seguindo. Alguns anos se passaram de novo, ele veio conversar comigo por mensagens, e ele agora estava retornando ao Evangelho, retornando arrependido, agora estava humilde, conversou com alguns irmãos na fé, conhecidos nossos,
E eles falaram comigo, ele agora está mudado. Mas uma coisa que eu destaco aqui na vida desse meu amigo, muito querido, pessoa muito querida nossa, é a inconstância, coitado. Uma hora ele estava no Evangelho, uma hora ele estava lendo a Bíblia, fervoroso, como eu o conheci muitas vezes, outra hora ele estava em outras paragens, em outras religiões, outra hora ele voltava, mas voltava para um outro tipo de ensino que não lhe dava muita base, muita substância. E assim foi e assim vai. Quando a Bíblia diz que você quer a direção de Deus, você busca a direção de Deus, ela diz assim, você deve ter fé e não ser inconstante. Você vê isso no texto de Tiago. Então, se alguém quer a direção de Deus, reconheça que precisa. A segunda coisa que nós precisamos aqui, segunda atitude para nós termos a direção de Deus, é a oração. Segunda atitude, oração. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Se queremos a direção de Deus, além de reconhecermos que precisamos e vamos atrás daquilo que precisamos, além disso, nós precisamos orar. E não é qualquer oração, mas é uma atitude de oração dedicada, concentrada, entregue, como foi a oração de Salomão. Salomão recebeu a sabedoria de Deus em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 14. Você vê que Deus responde a Salomão. Salomão faz um culto a Deus, um culto intenso, faz várias ofertas, vários sacrifícios a Deus, juntamente com o povo de Israel, diante do povo de Israel, assim que ele se torna rei. Ele era muito jovenzinho ainda, ele faz aquele culto, e à noite Deus se manifesta a Salomão através de sonho, e Deus pergunta a Salomão o que ele queria, e Salomão então diz a Deus, que ele estava diante de um povo enorme, o povo de Deus, era uma responsabilidade altíssima. Então Salomão pediu a Deus que lhe desse sabedoria para governar aquele povo, lhe desse discernimento. E Deus se agradou desse pedido. A Bíblia diz que Deus gostou do pedido de Salomão, e Deus disse a Salomão: você não pediu a morte de seus inimigos, você não pediu dinheiro, nem pediu vida longa, você poderia ter pedido uma dessas coisas, que qualquer pessoa por aí pede, mas você pediu sabedoria, e porque você pediu isso, e eu gostei, eu vou te dar também vitória. Eu vou te dar vitória sobre os seus inimigos, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, vou fazer você ser um rei honrado, reconhecido. E Salomão foi tudo isso, ele recebeu a sabedoria de Deus. Mas veja que Salomão orou, Salomão adorou a Deus, Salomão buscou com intensidade. E se você quer que Deus dirija a sua vida, que Ele te oriente, você precisa de orar. Mas orar com entrega, orar com coração, não é orar de qualquer jeito, não é orar mecanicamente, mas é orar com intensidade. Para nós recebermos as direções, a orientação de Deus, nós precisamos ter momentos com Deus, constantes na nossa vida. Não é uma só oração talvez que vai resolver isso. Você precisa manter uma vida de oração constante, perseverante, porque a Bíblia diz, peça porém com fé e nada duvidando, não seja inconstante. Então ore ao Senhor, uma oração objetiva sim, mas uma oração que tem a ver também com a sua missão de vida, porque quando Salomão orou a Deus pedindo sabedoria, ele pediu porque ele iria ajudar o povo dele, ele iria governar aquele povo, e ele precisava então de uma sabedoria não egoísta, mas algo que pudesse repartir com aquela gente, com aquela nação.
É isso que Tiago, capítulo 3, versículo 17 a 18, um pouquinho mais adiante aí desse texto que temos agora, Tiago 3, 17 a 18, é isso que ele diz. Ele precisamente fala que a sabedoria que veio lá do alto é uma sabedoria pura, é pacífica, é indulgente, é tratável, é uma sabedoria plena de misericórdia. Quer dizer que quando Deus dirige a nossa vida, Ele dirige a nossa vida para nós sermos misericordiosos, para nós ajudarmos outras pessoas. Se Deus dirige, se Deus toma a sua vida e passa a guiar a sua vida, abençoar a sua vida, não é só para você isso, mas é para que você seja uma referência, é para que você seja uma ponte, é para que você seja como um sacerdote para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas do seu escritório, do seu ambiente de trabalho, lá na sua academia. Você seja ali um ponto de luz, você seja ali um reflexo da presença de Cristo no meio da sociedade, no meio da sua comunidade. A pessoa dirigida por Deus é assim. Então, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça com o objetivo, não de você querer vencer os outros em debates, mas com o objetivo de ser bênção para as pessoas. Essa é a segunda atitude, então, a oração. Terceira atitude para nós recebermos a direção de Deus é a fé. Essa é a terceira atitude. Se você quer ser dirigido por Deus, você precisa ter uma fé firme. Você precisa alimentar a sua fé. Você precisa confiar em Deus, ter uma confiança firme em Deus. Pessoas que são dirigidas por Deus não são pessoas perfeitas, não são aqueles heróis maravilhosos que não caem em momento algum, mas são pessoas que pelo menos se mantêm firmes na fé. São pessoas que passam por lutas, por provações, mas estão agarradas na fé em Cristo. Hoje em dia nós recebemos muitos açoites de ideologias, de tecnologias, de brigas, de rixas, de filosofias que distorcem o ser humano. O cristianismo está sendo cada vez mais rodeado, acercado e ameaçado por certos pensamentos políticos e filosóficos. Nossos jovens estão sendo bombardeados na faculdade, com os amigos, na internet, por vários tipos de fantasmas, de ilusões que os põem em segurança, sem contar que passamos por uma pandemia mundial, uma situação aparentemente apocalíptica, deixando tanta gente insegura, tanta gente deprimida, tanta gente ansiosa. E nesta hora, mais do que nunca, nós precisamos de fé, e uma fé sólida, uma fé firme, uma fé ancorada. Mas ancorada em quê? Em livros, em homens, em vídeos, em pregadores? Uma fé ancorada na palavra de Deus. Oração e leitura da palavra de Deus são coisas simples, mas que precisam ser praticadas diuturnamente, para que nós nos mantenhamos na direção de Deus. Essa é a bússola, esse é o mapa, esse é o seu GPS de vida, de existência. É ter uma fé constante, firme. Nós passamos por lutas, por tentações, por influências diversas, mas se a fé estiver sólida, na verdade bíblica, vamos prosperar, vamos vencer, vamos superar em nome de Jesus. Uma vez eu recebi uma carta de uma irmã, uma jovem senhora, agradecendo pelo meu ministério. Eu fiquei muito confortável com aquela carta dela, porque eu passei por momentos de lutas terríveis naquele campo em que eu pastoreei, e ela e o esposo dela eram pessoas muito queridas,
mas que eu sabia que estavam sendo muito influenciadas por parentes, pessoas que dentro daquela igreja causavam muitas dificuldades para nós, pastor, presbíteros, aquelas pessoas que se colocavam numa postura muito cheia de ego, não gostavam de se envolver com os avanços missionários da igreja, com o evangelismo, não se importavam com os que estavam chegando na igreja, não queriam ajudar a cuidar dessas pessoas. De fato, essas pessoas deram tanto trabalho que resolveram sair, montar uma outra coisa ali e tentaram atrair todos os que eles conseguiram. E eles conseguiram atrair pessoas para o novo rebanho deles. Isso doía muito o nosso coração. Nós não estávamos ali para isso. E essa senhora e o esposo dela eram pessoas da família dessa gente. E eu pensei, mais uma família que vamos perder. Eu entreguei aquele caso nas mãos de Deus, não fiquei mais lutando por isso, não fiquei questionando, não fiquei indo às casas das pessoas, tentando esclarecer coisas. Eu sentia que tudo isso estava sendo inútil, então eu entreguei nas mãos de Deus. E quando eu fiz isso, quanto mais eu entreguei, mais o Senhor se manifestou, não para mim propriamente, Ele se manifestou para essas pessoas, e essas pessoas ficaram firmes na igreja. Foi uma coisa muito interessante. Nessa hora eu vi um trabalho do Espírito Santo convencendo e agindo, além da força humana, além do pastor. O pastor não é nada, o pastor tem que ser um mensageiro, o resto Deus faz. E nesse dia, nesses tempos difíceis, eu aprendi muito isso. E sou com um coração muito grato por ter tido essas experiências difíceis, mas que foram um aprendizado muito caro. Agora, a carta desta senhora confirmou mais ainda a ação do Espírito Santo, porque na carta dela ela agradecia por eu, a minha esposa, termos vivido entre eles. E na carta ela tinha um lampejo de lamentos por não ter aproveitado mais o nosso ministério. Na carta ela cita inclusive algumas frases que eu dizia nos sermões, em estudos, mostrando quanto ela estava atenta. Veja só, pessoas que estavam rodeadas, sendo influenciadas, sendo bombardeadas, mas quando ouviam a pregação, conferiam se era a palavra de Deus, estavam atentos. E o Espírito Santo observa tudo isso, e o Espírito Santo confirma tudo isso. Eu fiquei muito grato por isso. Mas isso daí só nos mostra, não só, eu teria vários exemplos desse tipo. Eu só estou citando um deles para, assim, no nosso tempo exíguo, aqui nós podemos ver que a direção de Deus na vida das pessoas acontece quando elas têm fé constante, oram constantemente e têm uma fé cada vez mais firme, mais sólida. Porque se você for ouvir tudo que as pessoas ensinam, tudo quanto é religião, você vai ficar, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, como gravetos agitados pelo vento, vai de um lado para outro, o vento sopra como folhas secas, relva seca que é levada pelo vento de um lado para outro. Paulo diz que nós recebemos o ensino da palavra de Deus para não sermos mais como meninos agitados pelo vento. Ou seja, você tem que ter uma fé, uma confiança no caráter de Deus tão firme, tão forte, tão assim reformulada e firmada diariamente, que quando vierem influências, quando vierem lutas, quando vierem provações, elas não sejam suficientes para te agitar, para te arrancar de onde você está. Continue firme onde você está, mas firme na fé em Cristo Jesus. Então você vai ter a direção de Deus. Não é seguindo todo o vento de doutrina, não é seguindo todos os conceitos aqui e ali, politicamente corretos ou incorretos, seja lá que nome dão. Não é indo atrás ou ficando ansioso porque a pandemia, porque a ameaça de guerra, isso assim, assado. Não é isso, mas é continuando firme onde você está, lendo a palavra de Deus
exercitando a oração, adorando a Deus com intensidade e fazendo bem, pregando o Evangelho, ajudando pessoas que também estão precisando ser dirigidas por Deus. E você recebendo a sua parcela de direção, você firmando o seu coração no Evangelho de Cristo, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, seguindo a Jesus como sendo Ele o seu pastor, Ele o seu Senhor, Ele o seu Salvador, estando você ligado a Cristo com todo o seu ser, você não será agitado pelos ventos que vierem, por tempestades que virem. Tempestades virão, mas você estará firme em Cristo, com Cristo no barco. Como diz o hino, tudo vai muito bem. Uma vez um navio estava em uma forte tempestade. Um dos marinheiros era novato, estava muito ansioso, muito espantado. As ondas eram tremendas, enormes. E ele fala para o capitão: capitão, nós não conseguimos avançar mais. E nós não vamos conseguir voltar. O que nós faremos? E a tempestade batia o navio, batia o barco, e as ondas se encarapinhavam para cima do barco. E o capitão, com toda a sua experiência, fala ao jovem marujo: continue firme, continue para frente, continue avançando. Sim, há momentos que vem tempestades, vem dificuldades, vem confusões. Até no mundo vem essas confusões, mas tudo que importa para aquele que é discípulo de Jesus é que ele continue firme na fé, continue avançando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós continuamos em Cristo, avançando, deleitando-nos na presença de Deus, nós encontramos a paz. A paz volta a crescer em nós. Sim, nós sentimos umas perturbações, sim, nós vamos sentir uns chamuscos das flechas inflamadas do inimigo, mas a fé é sólida, a fé em Cristo é sólida, e nós precisamos estar ancorados nessa fé. Então seremos dirigidos. Continue avançando, essa é a direção de Deus. Continue crescendo na fé. Continue tirando um tempo para orar, um tempo para se autoavaliar, se autoanalisar no que você precisa crescer, o que você precisa aprender, qual área da sua vida você precisa dar mais atenção. Então faça um reconhecimento, peça a direção de Deus para essa área. Se é a área familiar, se é o convívio com seu cônjuge, precisa de mais atenção, com alguns de seus filhos. Se é a sua carreira, que você não está sendo muito honesto, muito dedicado,